Vocês não acham, dentro do AGF, que a Eletrobras pode se tornar uma ótima pagadora de dividendos ao longo dos próximos anos? Uma empresa que poderia pagar, inclusive, mais de 2 dígitos de dividendo? Tem a mão do governo que eu acho que é muito pesada no caso dessa empresa. Uma outra notícia que a gente teve recente de empresas ligadas ao setor elétrico, eu tô trazendo elas todas aqui, porque eu tenho certeza que o pessoal, enfim, gostaria de saber. Fato recente, Elet e TRPL. Que não é, se você for pensar, não é um fato recente, né? Porque já vem de trás esse, agora, fato, né? Mas antes era rumores. Vai vender, vai vender. Eu lembro, inclusive, a primeira vez que se falou nessa venda, nessa potencial venda naquele momento, né? Da participação que a Elet tinha em TRPL, as ações caíram bastante. Muito. E eu achei muito bizarro, assim, porque você olhava pra fundamento do negócio e falava, pô, não mudou nada. E eu estive com o Rui e com a Cariza aqui um pouquinho antes. Falei, cara, tá muito bizarro isso daqui. Inclusive, pra mim, foi uma ótima, foi um bom momento de oportuno pra comprar. Também comprei. E aí, enfim, passou isso, meio que, caiu por água abaixo, aí depois saiu aquele waiver ali com os debenturistas, que, saiu as garantias. Opa, agora vai vender. Agora vai vender. Aí caiu um pouquinho de novo, mas aí ficou por isso mesmo. E agora veio a oferta, que inclusive hoje ia ser definido o preço. Preço de book building. Isso aí. E aí, eu queria entender do lado de vocês. Primeiro, pra transição paulista, vocês seguem essa mesma visão que eu acabei de falar aqui, que não muda nada? Ou vocês têm alguma preocupação quanto a isso? E depois eu queria falar um pouquinho sobre a Eletrobras desse lado também, pra vocês trazerem um pouco da tese. Não, acho que não é um evento transformacional para nenhuma das duas, né? Acho que acaba sendo até positivo para as duas, né? Primeiro, para quem é acionista de TRPL, você tem um acionista lá que é a Eletrobras, que não fede nem cheira, assim, claramente não quer aportar capital. Não sei como que é o relacionamento de governança, enfim, se eles indicam conselheiros, se indicam se são bons conselheiros. Enfim, fato é, você tem lá mais de 30% do free float amarrado a um acionista que há um bom tempo já não tá querendo estar ali. Então, acho que você desamarra ali, você desengazopa, nem sei se existe essa palavra, mas sei lá, você tira você traz um nó que tem ali, você traz mais fluidez pro papel, mais liquidez, enfim, dá oportunidade para quem quer ser sócio de verdade. Por outro lado, para a Eletrobras é caixa na veia, né? Então, pode ser que para quem seja acionista de Eletrobras, enfim, esse fluxo seja adicionado lá, eles têm um pipe bem robusto de CAPEX, né, previsto para esse ano e próximo ano, principalmente de manutenção de hidrelétricas, enfim, ou pode se transformar em um aumento de yield, né, pro ano que vem. É verdade. Então, acho que eu, pelo menos, só consigo ver o lado positivo para ambas, sabe? O lado negativo, você consegue ver algum? Eu acho que não muda absolutamente pois nada. Não muda fundamento. Nada. Eu sou acionista da Transmissão Paulista há muitos anos, muito tempo eu tenho transmissão em carteira, e assim, eu vejo um movimento dela nesse momento e de Taesa muito parecido. As duas reduzindo distribuição por causa de alavancagem. Transmissão Paulista teve a revisão, né? Que obrigou ela, inclusive, dar uma... Sabe, eu acho que segurar, e eu acho que tirou a empresa daquela zona de conforto que ela tava. Né? Porque você tinha lá a indenização e tava recebendo, tava tudo tranquilo, distribuía. De repente, eles alongaram o pagamento dessa indenização, né? O que obrigou a empresa, ao meu ver, a sair da zona de conforto. E eu tô vendo bons movimentos por parte da empresa. Eu acho que a gestão tem se movimentado bem. Tem a questão da alavancagem dela, que tá uma alavancagem alta, e de acordo com a política, ela não pode distribuir, num patamar que eu não me lembro agora qual exatamente, mas daqui a pouco cai também, sabe? Então eu acho que tá indo no caminho certo. Esse movimento, eu acho que é positivo para as duas também, tira esse peso da empresa e vambora. Talvez entre alguém aí também interessante, que queira contribuir para a empresa, a gente nunca sabe, né? Porque é um bom negócio, né? É que a gente sempre fala, é o filé mignon, né? Posição. Até uma coisa legal de citar que o pessoal fala, a Eletrobras tinha uma posição grande, mas o pessoal esquece de lembrar que mesmo que a Eletrobras se desfaça de tudo, ainda o controlador, o grupo ISA tá lá, então o direcionamento estratégico, teoricamente, ele se mantém, não vai mudar absolutamente nada mesmo. E uma coisa legal, quando a Cariza e o Rui vieram aqui, que eu perguntei pra eles, falei assim, e a questão da política de dividendos, né? Por que vocês não deixam mais claro quando que vocês vão distribuir? A gente tá pensando, não sei o quê, mas uma coisa eu garanto, a política a gente vai cumprir. Então aquilo que tá ali estabelecido, eles vão pagar. Quando deve vir isso? Muito possivelmente em dezembro, como foi o ano passado. Então acho que pelo menos essa visão de que nós cumpriremos a política já traz um alívio, assim, eu diria, pro investidor. E de novo, eles mesmos falaram aqui também, eles não podem comentar muito a decisão da Eletrobras, mas eles falaram que a decisão estratégica de participar dos leilões, de tocar a companhia como eles tocam, não vai mudar nada. Então acho que é uma posição que o pessoal, é bom pro pessoal saber também. E
eu queria perguntar também de Eletrobras, uma outra questão. Hoje a gente olha para as cotações de Elet, então inclusive abaixo do preço quando saiu. Sim. Ali o pessoal colocou o FGTS, tá perdendo dinheiro hoje, se você for ver ali, em questão de variação de patrimônio. Não que isso importe, mas a minha pergunta é o seguinte: vocês não acham, dentro do AGF, que a Eletrobras pode se tornar uma ótima pagadora de dividendos ao longo dos próximos anos? Uma empresa que poderia pagar, inclusive, mais de 2 dígitos de dividendo com essa transformação que tem feito? Por que eu falo isso? Quando eu começo a olhar a Elet, eu olho uma empresa com alavancagem baixa, teoricamente, comparado aos seus pares, baixa para o setor, né? 2,5 vezes baixo. É uma empresa que está querendo participar bastante dos leilões de transição hoje, e com essa alavancagem baixa, eu acho que ela tem muita barganha nesse sentido, enquanto talvez algumas outras, nesse momento, tenham que dosar um pouco, como é o caso da própria Taesa. E com ela, teoricamente, arrumando a casa, então cortando um monte de cabide de emprego, diminuindo folha de pagamento, tirando participação em empresa que ela não tem controle, focando no core business, isso no final do dia você tem uma grande empresa num setor super perene e super previsível. Qual que é a visão de vocês nesse sentido? Quer esperar para ver, para ter mais certeza? Ou talvez o comprar agora para eu acredito no futuro? Quando você tiver certeza, já vai estar no preço. Já vai estar no preço, já vai ser muito óbvio para todo mundo, né? Não, eu acho que você tem razão. Eu acho que é uma excelente tese de investimento. Não à toa, quando me perguntaram na época do FGTS, eu acho, olha, essas oportunidades aparecem uma vez a cada 5 anos e olhe lá, né? Porque o FMP, o Fundo Mútuo de Privatização, ele é para justamente esses eventos de desestatização, né? O pessoal chama de desestatização para não chamar de privatização, que é feio. Então, são eventos, são janelas de oportunidades muito raras. Você tem uma única escolha. Você pode ir sim ou não. Neste cenário em que você tem apenas uma escolha, uma decisão a fazer, me parecia muito óbvio que parte, não, obviamente não tudo, né? Porque o FGTS, querendo ou não, você pode precisar desse recurso. Então, eu falei, olha, acho que até um limite aí de 10% do seu FGTS, acho que é um saldo legal pra você ver um resultado. Mas lembre-se, o jogo é de longo prazo. Não adianta você ficar ano após ano. Isso vai ser provocado. Isso vai ser provocado ano após ano, porque você tinha um ano de lock-up. Passou um ano de lock-up, todas as corretoras começaram a ofertar. Sai desse fundo mútuo. Putz, é monoproduto. Mas, cara, você tava pagando lá 0,1, 0,2 de taxa de administração. Baratíssimo. Nada, praticamente. Num recurso que tem que ser barato. Porque ele é monoproduto, você não tem decisão nenhuma de alocação de investimento ali. Induzindo o fulano a colocar esse recurso num outro fundo, diversificado, piriri pororó, pagando 2% de taxa de administração. Mas, feito esse adendo, acho que naquela época, quando você tinha uma única opção, sem dúvida nenhuma, acho que um excelente ativo, valia a pena. Assim, óbvio, não foi o preço mais barato do que a gente viu nos últimos 2 anos, né, quando essa janela se abriu, mas olhando para a perspectiva, você vê caminhos de crescimento gigantescos, avenidas de crescimento muito grande. Agora, quando você tem uma gama de opções maiores para você olhar, você tem o tal do cuja oportunidade, né? Então, você olha para uma, você tem que comparar com várias outras. Eu acho que é uma tese excelente, mas tem algumas coisas que pesam para mim. A primeira é, paga uma vez ao ano. Isso me incomoda. Tem que ficar pressionando o pessoal realmente para mudar essa política. Isso me incomoda demais, entendeu? Porque você tem outras opções também muito boas, com ótimas avenidas de crescimento, distribuindo com uma frequência um pouco maior. Isso, querendo ou não, acho que para mim, particularmente, conta bastante, né? Para quem tá fazendo uma carteira em que conta com esses dividendos pro aporte do mês seguinte, né? Ou do próximo trimestre, enfim, essa é uma decisão que deve pesar também. Em termos de yield, olhando hoje, também não é extraordinário, tô pagando o quê? 6,5? Eu não diria que, se a gente olhar pro passado, realmente a gente nem vai se animar, né? Nesse sentido. Porque realmente não tem como... E isso aqui é muito mais um cálculo, eu acho que seria o exemplo óbvio de você fazer um preço teto projetivo aqui. Sim. Nem olhar pro passado, porque aí vai mudar tudo. Só que aí é aquilo, tem muita incerteza também, né? Pois é. E é o cuja oportunidade. Tem hoje outras empresas óbvias que estão te pagando 10. Tem bastante incerteza. Mas eu acho que tem outras coisas. Eu acho que assim, é preço, né? Então, que vai do yield. E a mão do governo, que eu acho que é muito pesada no caso dessa empresa. Eles ainda estão tentando, de alguma forma, né, colocar a mão. Não largaram o osso ainda, 100%, né? Talvez agora tenha dado uma diminuída, porque os caras estão com muito holofote. Mas você pode apostar que daqui a pouco ele volta a falar, mas talvez abra mais oportunidade. Ou talvez abra um momento de oportunidade que você consiga um preço mais Aí é de novo aquela história, né? É preço. E aí quando você olha pra sua carteira, pode ser que tá tudo caindo, você vai indo da sua carteira. Mas é legal, essa questão é interessante, porque às vezes eu recebo assim também, e aí, não colocaria, sei lá, Bradesco na carteira? Eu acho que tá barato, hein? Um exemplo. Aí beleza, mas eu tenho aqui uma posição em Banco do Brasil, que eu já tenho na carteira, que eu também acho que está barato. Então, pra quê? Eu vou direcionar meu recurso para um outro negócio. 4 vezes PL, 0,8 vezes o valor patrimonial. Exato. Então, sempre isso. Sempre volta no custo de oportunidade, né? No custo de oportunidade e, de novo, perfil.